O que é que diz o texto? O texto está a explicar-nos tudo aquilo que estava à volta do episódio, do facto, da narrativa que tinha a ver com o nascimento do Senhor Jesus. Alguém abriu em Mateus capítulo 1? É que a maior parte das pessoas não abre, porque acha que já sabemos tudo acerca do Natal. Ontem estávamos lá embaixo no CCJ com as crianças e eu estava a perguntar se eles sabiam tudo acerca do Natal. E sabem, quando se fala do Natal, a nossa tendência qual é? Normalmente é, já sei isso. Jesus nasceu em Belém, etc. José e Maria eram os pais, etc. Então, eu acho que nós, quando chegamos à altura do Natal, cerramos os nossos ouvidos porque, afinal de contas, sabemos tudo sobre o Natal. E, de facto, não é verdade. Há muitos factos sobre o Natal que nós, às vezes, deixamos passar. Apesar da narrativa, uma narrativa extremamente bonita. E sabem uma coisa curiosa também? Nós hoje queremos falar sobre a encarnação. O que é que isto quer dizer, encarnação? Não sei se vai ser possível ter na tela. Sim? Então, o mistério pelo qual Deus fez homem. Eu gosto da palavra. A palavra encarnação fazia uma certa confusão quando eu era pequeno. Não é? Ainda por cima, na minha terra, nós dizemos encarnado é o vermelho. Não é? Então fazia uma tremenda... Para mim, eu era pequenino, encarnado, quando ouvia a palavra encarnado, aquilo para mim tinha assim uma imagem esquisita, porque pensava, não é? Não sei, aqui no norte não se diz encarnado, pois não, é vermelho. Mas alguém nas vossas terras diz encarnado? Ou sou só eu? Temos aqui várias pessoas, não é? Então, são os mais antigos, não é? Desculpem lá, os mais antigos é que sabem isso. Então, encarnado, isto fazia uma certa confusão. Encarnado, no fundo, como o próprio texto quer dizer, sabem que tem a ver com o mistério pelo qual Deus fez homem. Então, a encarnação é isso. E é um mistério, porque na verdade é uma história, é uma narrativa que, obviamente, que não será entendida se nós não quisermos. Porque há muita coisa estranha do ponto de vista humano na história do Natal. Estranho para nós que somos humanos. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Sabem que esta narrativa que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25, realmente é uma narrativa bonita. Eu acho que ela abastece a história do Natal de uma forma bastante preenchida. Então, para Mateus, que escreve na perspectiva de Jesus enquanto rei, o grande rei, ele é o Messias prometido para Mateus que escreve este texto. Ele não tem dúvidas que, de facto, deve reconstruir a genealogia de Jesus, tendo Jesus como rei. E é por isso que ele começa, no capítulo 1, a primeira coisa que ele faz é reconstruir a genealogia de Jesus. Porquê? Porque para Mateus, Jesus é rei. Eu não sei se ele é, de facto, o rei na nossa vida, mas por isso é interessante quando olhamos para Mateus e Lucas e percebemos que eles, ao escreverem, os dois juntos tornaram a história do Natal lindíssima. Aliás, era um exercício interessante se nós pudéssemos pegar em alguns textos de Lucas, encaixá-los em Mateus, né? E pegar em algum texto de Mateus e encaixá-los em Lucas e procurar descrever a história do Natal. Eu acho que é tão bonito. Aliás, por exemplo, quando nós lemos este texto, antes deste texto, Lucas faz uma referência anterior aqui a esta do versículo 18. Mas depois Mateus tem um texto que podia se encaixar perfeitamente em Lucas, porque os dois escritores dão uma narrativa lindíssima da história do Natal. E é por isso que vale a pena nós não desistirmos de descobrir cada vez mais acerca da história do Natal. E sabem que o próprio escritor tem estes escritos impregnados deste sentido de que, efetivamente, a encarnação é algo extremamente fundamental na crença daqueles que procuram seguir a Jesus. E este próximo texto, que eu vou pedir que possa ser posto na tela, porque eu não tenho comigo o comando, o texto de João 1,14 é de facto uma das maiores afirmações que a própria palavra de Deus tem. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante que esta palavra grega, habitar, ela tem algo muito, muito rico. Ela oferece-nos a ideia da tenda. É a tradução grega para o tabernáculo do Velho Testamento. Aquela forma real e prática que levou Deus a habitar no meio do seu povo.
Então, da mesma forma, Jesus, ao encarnar, ele montou tenda entre nós. Montou tenda entre nós e em nós. Paulo leva mais além esta noção da encarnação quando ele diz que Cristo em nós, isto é, há uma realidade nova no nascimento. Este é realmente o sentido correto da própria encarnação. Cristo montou tenda entre nós, ele instalou-se entre nós, não só entre nós, mas também em nós. De facto, Jesus, o único Filho de Deus, instalou-se no nosso meio, ele veio para fazer morada, é por isso que o texto lhe diz que ele é Emmanuel, é Deus conosco. Por consequência, dizer que Jesus Cristo veio e morreu na carne é afirmar que ele veio e morreu debaixo das condições físicas, isto é, ele viveu e morreu homem. Por outro lado, afirma também que aquele que morreu eternamente era e continua a ser Deus. Jesus, ao encarnar, sem ter deixado de ser Deus, Deus fez-se homem. Então, quando falamos de Natal, estamos a falar muito mais do que simplesmente as prendas, as luzes, as cores, etc. Estamos a falar de uma realidade única que aconteceu na história e que não volta a repetir-se. Houve alguns cristãos no passado que afirmaram que Jesus não era homem, mas simplesmente parecia ser Deus. Isto ficou conhecido como os chamados docetistas. Quando a igreja do Senhor Jesus entendeu isso, eles rejeitaram esta ideia. Porquê? Porque, efetivamente, os cristãos entendem que Jesus foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus não foi transformado humano. Ele continuou a ser Deus numa pessoa humana. Esta é, de facto, a verdade que nós encontramos nas Escrituras. Há duas palavras que são importantes no que diz respeito à teologia sobre Cristo. É a sua encarnação e a sua expiação. Isto é, na encarnação Jesus fez-se homem, assumiu a natureza humana. Na expiação, Jesus assumiu a morte humana. De facto, a morte substitutiva, a morte chamada vicária, uma morte que foi assumida por causa dos outros, uma morte que foi assumida em favor dos outros. Então, negar a encarnação de Cristo significa negar também a sua própria morte. Porque se ele não nasceu homem, também não podia ter morrido homem. Para que Jesus cumprisse a sua função de salvar a humanidade no lugar dos pecadores, seria necessário que ele nascesse na figura humana a fim de morrer no lugar dos homens, como humano. Claro que a sua morte redentora foi muito mais além. O alcance da sua morte foi bem longínquo, porque ele resgatou não apenas a humanidade, mas também a própria criação, que estava corrompida pelo pecado. Mas foi ele, enquanto homem, criado à imagem e semelhança de Deus, aquele que, sendo mais parecido com Deus, precisou de ser reabilitado. Isto é, Deus trouxe de novo o homem à sua própria imagem. É interessante que há duas grandes afirmações associadas à encarnação de Jesus. Ele é Senhor, Jesus é Senhor, e isto é um testemunho da própria encarnação, já que é uma afirmação que tem a ver com a identidade de Jesus enquanto Senhor, enquanto homem e enquanto Deus. Sabem que o cristianismo de verdade é a única religião histórica que depende da verdade da encarnação de Jesus. Na verdade, o cristianismo apoia-se num elemento histórico fundamental que aconteceu na Palestina quando Augusto era imperador de Roma. Se algum facto surgisse de novo que descomprovasse a autenticidade do nascimento de Jesus, realmente o cristianismo seria desaprovado e provavelmente até morreria. Porque o cristianismo é efetivamente a única religião que há que se fundamenta na história de Deus. Fundamenta-se naquilo que aconteceu verdadeiramente a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra.
A grande afirmação cristã é que foi em Jesus de Nazaré que Deus assumiu a forma humana, uma vez por todas e para sempre. A encarnação foi para sempre, de facto, irrepetível. Não vai mais voltar a acontecer. Jamais alguém representando Deus voltará a encarnar. Hoje, efetivamente, à direita do Pai está Jesus Cristo. Ele que assumiu uma natureza glorificada, com certeza. Tendo assumido esta natureza, Jesus jamais a largará. Algumas pessoas pensam que Jesus, por ter subido ao céu, deixou de ser homem. Jesus subiu ao céu na condição humana, na sua própria natureza. Ele não largou. É por isso que a maior parte dos escritores acredita na volta dele. É porque ele vai voltar como ele subiu. Foi essa a última mensagem. Por que é que vocês estão a olhar para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram ser recebido no céu vai voltar da mesma maneira. Jesus não desfez a sua humanidade depois de ter morrido por nós. Ele continua a ser o homem assumido, a sua natureza assumida. Ele vem por completo. Ele vai voltar para estabelecer o seu reino nesta terra. Ele continua a ser como nós, parecido como nós. Jesus não veio simplesmente pegar a natureza humana, morrer na cruz e largá-la. Não, ele continua a ser o Deus inteiro, único, com duas naturezas completamente assumidas, igualmente iguais. Este é o Jesus que nós temos. Por isso, Natal não é mais uma festa. É um reencontro com Cristo, com o Filho de Deus. Natal não é mais flores, não é mais bolas, não é mais luzes. Natal é a oportunidade de nós revermos o significado de Cristo. Advento, sim. Ele vai voltar à terra, o lugar que ele assumiu resgatar, porque estará sempre na condição de resgatador. Foi o próprio Paulo que disse, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O preço a ser pago pelos pecados do mundo tinha que ser pago por alguém igual aos pecadores, mas superior a eles. Esta é a condição de Jesus. Igual aos pecadores, mas superior a eles. Há alguns teólogos modernos que interpretam mal um determinado texto das Escrituras que está em Filipenses capítulo 2, verso 7. Diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Dizem alguns que na encarnação Jesus colocou de lado os atributos divinos. Chama-se isto a teoria gnótica, que vem do grego gnosis. Mas isto não é verdade. Jesus, de facto, não deixou de lado os seus atributos quando se tornou homem. Ele apenas limitou o exercício dos seus próprios atributos, mas não deixou de ser quem era. E esta é a grandeza do cristianismo. É porque ele assume que há um Deus que continua a ser Deus mesmo tendo-se feito homem. Continua a ser homem no exercício da sua própria divindade. De facto, Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Paulo explica isso de uma forma categórica quando fala em Colossenses 2,9. Toda a plenitude veio habitar corporalmente. Interessante. Na encarnação, o Filho Eterno, que sempre possuiu a natureza divina, não mudou ou deixou de lado a sua divindade. Em vez disso, ele adicionou a si mesmo uma segunda natureza, ou seja, uma natureza humana, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Eu não posso imaginar um Deus que salvou a humanidade andando a trocar de divindade em divindade. Não posso imaginar Jesus, para morrer homem, ter que deixar de ser Deus, ou vice-versa. Não, este é o Deus que se assume ele só único por inteiro. Podemos criar deuses, há muitas religiões que na verdade projetam a salvação do homem nos seus próprios esforços, mas não é o caso do cristianismo. O cristianismo assume que toda a salvação humana é exclusivamente do trabalho de Deus,
do trabalho de Jesus. Jesus é Senhor. Esta é uma verdade assumida e declarada quando Ele encarnou. Que implicação tem isso a ver connosco? É a grande pergunta. Há muitas pessoas que pensam que por causa de terem uma opinião menos favorável a respeito de Deus, que isso se faz deles pessoas livres de pensamento. Já conversei com algumas pessoas que orgulhosamente dizem: eu não creio em Deus, não sou obrigado a crer. Pois não. A opinião do ser humano acerca de Jesus não altera a realidade de quem Deus é. Deus é compassivo para com todos, mas a opinião de todos em nada altera o destino que a falta de crença em Jesus traz para aqueles que o desprezam. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Sem crença, a aceitação da pessoa e da obra do Senhor Jesus, ninguém pode ser salvo. Há muita gente que se orgulha em achar que não crê, mas isso não muda nada a Deus. Deus continua a ser igual a si mesmo. O problema tem a ver connosco. Deus pode mudar o nosso estado diante dele, mas Deus jamais mudará o seu estado diante do ser humano. Ele é Senhor, independentemente de como tu ou eu o vejamos. Agora, a iniciativa de ir ao encontro de Deus é nossa. Ele já veio ao nosso encontro, através do nascimento do seu Filho. O facto de ele se ter tornado homem não alterou em nada a sua natureza divina. Ele já era Senhor antes de encarnar. Continuou a ser Senhor depois de encarnar. Paulo afirmou que chegará o dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda verdade tem a ver com o facto de que Cristo é Salvador. Deus mais homem igual a Jesus Cristo. Sim, Ele é Salvador. Além do cristianismo ser a única religião histórica, ele é também a única religião de resgate. O que é que isso quer dizer? Que o cristianismo anuncia boas novas. Uma boa nova de resgate, de libertação. É a única religião que oferece libertação por causa de Deus. Nós próprios sabemos que há outros credos religiosos que dizem que a salvação vem pelos nossos esforços. E mesmo que isso fosse possível, só é possível no dia. No outro dia a seguir, a pessoa terá que outra vez fazer alguma coisa. Esta não é a fé que vem da encarnação de Cristo. Diz-nos que Ele, efetivamente, quando veio, trouxe a boa notícia. Foi por isso que lá no céu apareceu: hoje vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. De facto, João, capítulo 1, verso 12, diz: Ele veio para o que era os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqueles que deviam recebê-lo não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a ti e a mim, os nossos familiares, os nossos amigos, foram feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Podes viver a vida impregnado dos teus pensamentos, das tuas opiniões, das tuas leituras, mas a tua opinião sobre Deus não o mudará. Mas a opinião de Deus sobre ti muda-te. Estamos num mundo completamente absorvido de ideias e às vezes passa a ideia de que de facto tudo depende do que nós pensamos. Não é verdade. Tudo depende do que Deus pensa, não do que nós pensamos. Podes achar que Deus é mais assim ou mais assado, mas isso não altera de forma alguma aquilo que na verdade Deus é. É interessante observar o que os escritores do Novo Testamento, porque eles não discutem a respeito do nascimento virginal de Jesus. É interessante. Quem olha o Novo Testamento sabe que não há discussão nenhuma entre os autores a respeito do nascimento virginal do Senhor Jesus. Esta é a ideia de que realmente Jesus nasceu. Não, para eles há uma conjugação entre aquilo que é a divindade e a humanidade de Jesus. Os escritores não ignoram esse facto. Eles focam-se no propósito que na verdade trouxe Jesus à Terra. E qual foi esse propósito? É o propósito de que realmente há uma salvação proposta por Deus através de Jesus.
Os dois escritores que narram o nascimento virginal de Jesus, Mateus e Lucas, eles colocam ênfase no nascimento do Senhor Jesus, mas sim, porquê? Por causa da salvação que essa encarnação traz para a nossa própria vida. Eles percebem que quer a divindade, quer a humanidade do Senhor Jesus são elementos fundamentais na obra salvadora de Cristo. O primeiro credo que foi escrito, que é o chamado credo niceno, diz estas palavras: para nós, homens, seres humanos, e para a nossa salvação, Ele desceu dos céus. E é isto a verdade que, na verdade, encerra este sentido. A verdade da salvação abrange a totalidade do propósito redentor de Deus para as suas criaturas que estão perdidas, incapazes de salvarem-se a si próprios. Ele veio para o que era seu, de facto, mas Ele também veio para cumprir, para buscar e salvar o que estava perdido. Foi para cumprir esta preciosa bênção de salvação que Jesus tornou a iniciativa de vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para reparar aquilo que precisava de ser reparado nas nossas próprias vidas. A nossa condição de pessoas perdidas, sem possibilidade de retorno a Deus, foi Jesus que veio restaurar. Por isso, confessar que Jesus Cristo veio em carne, como diz o texto, é importantíssimo para nós. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Confessar que Jesus veio em carne é e sempre será aquilo que na verdade é o caminho para o reencontro com Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Jesus é Salvador. E esta é uma verdade assumida, declarada na encarnação do Senhor Jesus. De facto, isto tem implicações. Jesus é Salvador. E esta verdade assumida e declarada através da encarnação de Cristo, de facto, tem para nós evidências muito claras do que deve acontecer na nossa própria vida. Ele é Salvador, Ele veio para salvar o mundo, as pessoas, dos pecados que as condenam. Terminamos com uma pergunta pessoal. Uma vez que Jesus assumiu a natureza humana, a grande pergunta que se coloca é esta: Jesus é o teu Salvador? Já tens convidado Jesus para ser o teu Salvador? De facto, não importa a tua opinião sobre Jesus. Importa mais a condição em que tu estás diante de Deus. Ele ofereceu-se para salvar-te. Encarnação é isso. Foi o ato de Jesus. Foi o ato de Deus através do seu Filho Jesus para dizer: eu estou aqui para salvar-te. Esta é a mensagem da encarnação de Cristo. Esta é a mensagem do Natal. Jesus está cá entre nós, através de cada um de nós, através da pessoa do Espírito Santo de Deus que continua connosco. E Ele disse: eu vou voltar e voltarei da mesma maneira. Jesus não será mais o bebé a quem nós continuamos a pôr fraldas. Ele hoje é Rei e Senhor. Continuamos a pôr fraldas a Jesus cada Natal que acontece. Como se Ele fosse o menino que ali está, que nós manuseamos, que pomos no presépio, que pomos os animais que queremos à volta dele. Esta é a imagem ainda hoje do Natal que nós fazemos. Mas este não é o Natal de Jesus. Jesus não há mais um menino para ser aquecido pelos animais do seu tempo. Nem Jesus é mais aquele criança indefesa que até nos convém no Natal lembrar. O bebé indefeso. Não. Jesus hoje é o Rei. Ele é Senhor. E Ele tem que ser tratado como é. Eu não posso imaginar, ao fazer os meus
60 e poucos anos, que alguém me voltasse a pôr fraldas. Quem sabe, pode acontecer, não é? Mas não posso imaginar ainda. Meus amigos, vamos deixar de pôr fraldas em Jesus cada Natal que passa. Vamos assumir que Ele é o Salvador que veio para salvar-nos. Vamos assumir que Ele é o Rei de todas as coisas e que não importa o que tu pensas sobre Ele, é mais importante o que Ele pensa sobre ti. E Ele diz que te ama e te quer salvar. Que haja salvação nos nossos corações. Amém.